Bom, então vamos lá. A história desse curso é até curiosa. A gente teve que definir como é que seria o curso, mais ou menos em setembro. O planejamento do semestre começa com bastante antecedência. Então, a gente diz, vamos fazer curso disso, daquilo outro. Eu conversei com o professor Furtado, vamos fazer um curso de processamento de linguagem natural. Qual é a grande vantagem disso? Nenhum de nós dois entende do assunto. Então, vocês vão estudar os livros e explicar para a gente aquilo que a gente não sabe. Eu tinha separado uma coleção de papers sobre cada um, sobre vários tópicos, né? Que, no fundo, era um pupurri de coisas. Isso foi a maneira com que nós criamos o que vocês devem ter visto naquele anúncio do curso. O professor Furtado começou a ler os papers e não gostou. Aí ele achou um livro, que é esse livro aqui, que é muito bom. Esse livro aqui já está lá no Google Drive. É um livro que, de janeiro desse ano, posterior ao que a gente tinha planejado, e que contém mais ou menos tudo que a gente gostaria de falar. Só que aí você começa a olhar o livro e você descobre duas coisas interessantes. A primeira é que o livro não está pronto. Isso aqui não é um draft do livro. Na verdade, falta um monte de seções do livro, né? Mas ele é bastante atual e cobre as coisas que interessam. Só que o livro é bastante teórico, digamos assim, consideravelmente teórico. Então, eu peguei um outro livro, esse segundo aqui de baixo, que também está lá no Google Drive, que é o inverso, é um livro muito prático. Esse livro, na verdade, é uma espécie de manual do Hugging Face, que explica para você como é que vocês usam os transformers para fazer várias tarefas de processamento de linguagem natural. E aí a gente resolveu misturar as duas coisas. Bom, como o ChatGPT está em moda, de novo, depois que a gente programou o curso, apareceu essa onda do ChatGPT, então a gente tem que falar sobre o ChatGPT. Então eu tirei alguns dos tópicos, né? Se vocês olharem aqui, os tópicos eles são duas partes, né? Então eu tirei algumas dessas aplicações e coloquei o ChatGPT. Logo depois, o Google lançou o Bard, que vocês também devem ter visto por aí, né? Então, bom, tem que falar do ChatGPT e do Bard. Então, a gente organizou isso aqui na parte, digamos assim, prática do curso. No dia 24 de fevereiro, 24 de fevereiro agora, né? A Meta lançou o Llama. Eu disse, caramba, isso aqui já estava pronto. A primeira versão disso era dia 24, foi do dia 24 de fevereiro. Aí, dia 24 de fevereiro, ele ficou obsoleto. Eu disse, caramba, a gente tem que falar do Llama também. Então, está aqui o Llama. Esse final aqui provavelmente vai ficar meio embolado, porque nenhum dessas coisas é exatamente fácil. Mas a gente tem um pouco de folga no final do curso. Se ficar muito embolado, a gente acrescenta mais algumas aulas, né? Então, as coisas que estão em moda estão aqui embaixo. Essas coisas aqui são baseadas em transformers. Então, é bom a gente saber do que se trata os transformers. Aí é que esse livro aqui ajuda bastante. Bom, quando você pega e volta ao nosso livro-texto, lá que o professor Furtado descobriu, esse livro aqui, você descobre que o livro ele começa a falar de redes neurais, depois de redes neurais recorrentes, do LSTM, que é uma particular rede neural recorrente, e depois ele fala algoritmos de Markov e mais alguma outra coisa que eu não me lembro mais o que é. Depois ele chega nos transformers. Bom, toda essa coisa aqui do início ficou obsoleta com os transformers. Não se usa mais. Não sei por que ele mantém no livro. Então, a gente vai começar falando um pouquinho desses vector embeddings aqui, desse primeiro tópico, e depois pular direto para os transformers, que é esse assunto aqui. Bom, e aí, esses dois outros assuntos aqui estão relacionados à ideia de transformers, e aqui do lado vocês vão ver que a gente está mesclando um pouco o livro desse sujeito com esse nome estranho, né? Do Martin, vamos chamar assim, e bastante desse outro livro aqui, esse outro nome estranho também, né? Então, aqui, essencialmente, o que a gente vai cobrir são
Transformers e modelos linguísticos, né? Essa história de embedding é um particular modelo linguístico. Então, essa é a primeira parte da nossa discussão. Aqui são mais ou menos os capítulos e seções que cobrem esses assuntos. E aqui no final, Text Classification está aqui fora do lugar por uma razão simples. Esse é o segundo capítulo desse livro de Transformers. Então, se a gente trocasse ele de lugar, ia ficar ruim de ler esse segundo livro aqui. Então, deixei o Text Classification lá em cima, né, fora da lista de aplicações aqui. Tá? Então, são duas partes. Uma parte um pouco mais teórica, com a primeira referência, e uma parte bastante prática. Pensem no segundo livro realmente como manual do uso do Hugging Face. Tem lá todo o código bonitinho, um monte de datasets para se treinar. E nessas coisas do ChatGPT e tal, esse aqui é o paper que o professor Furtado acabou de apresentar, né? E aqui começa... esse aqui é um segundo livro de implementações, que não precisa se preocupar com ele. E aqui algumas coisas do ChatGPT, que são papers bem recentes. Vocês veem que todos esses papers aqui são do ano passado, né? O BART tem que olhar com mais calma. Isso aqui, na verdade, é um anúncio do BART esse Sundar aqui é o presidente da Alphabet, né? Então, isso aqui são papos. Depois a gente vai ter que olhar com mais calma o que tem do BART. A parte do Llama está bastante bem organizada. Essa página aqui do Meta tem as coisas básicas do Llama e um monte de outros papers. Então, o Barder, que ainda falta escolher literatura, né? O Llama e o ChatGPT, não, ele tem bastante. Agora, esses papers não são nada fáceis de ler. A parte de como eles treinam os modelos é um tanto complicada. Então, a gente deixa isso aqui para o final e, digamos assim, esquenta os motores lendo essas coisas dos Transformers aqui, dos nossos 2 livros textos. Vocês eram 11, não sei mais quantos são. Isso é outra coisa estranha, que o número de alunos da turma flutua até passar o deparo. E ainda tem certos ouvintes, né, aí atrás, que eles vão ser só os ouvintes, não vão ser falantes. Então, a ideia é a gente dividir em 5 grupos de 2 alunos ou 3, conforme for o caso, e cada grupo vai pegar uma parte um pouco mais teórica e mostrar para a gente como é que essas coisas funcionam. Tá? Então, por isso, os grupos se repetem aqui, 2, 1, aqui de novo. Quando a gente pega isso e plota no tempo, isso aqui eram vocês até hoje de manhã. O Eduardo já está aqui. Coloquei em vermelho aqui para não confundir as coisas, mas tem 14. Aliás, não são 2, são 3 pessoas por grupo. Eu estou de ouvinte com o Eduardo também. Oi? Eu estou de ouvinte com o Eduardo também, porque a Melissa pediu para a gente ter... Não, tá bom, então me manda o teu nome para eu pôr aqui. Eu acho que vai falar até essa semana, na verdade, eu não vi. Só que eu tinha departamento de letras. Letras? Eu trabalho com bicho computacional. E o que aconteceu é que o meu departamento teve um problema com a DAE de enviar as notas de grau 1, e aí todo mundo que foi de grau 1 está como jubilado. Como jubilado, eu conheço essa história. Aí eu acho que eu tinha matriculado de tudo, mas não foi. E aí, quando eu escutar, eu ia tentando andar de novo todo o detalhe. Então, eu até semana passada. Não. Você quer fazer isso tudo? Então, Então, me manda o teu nome e eu ponho você na lista dos falantes. Os 2 vão ser só ouvintes. Tá? Não, manda primeiro. Tá? Tá bom. Bom, então, modo desses pequenos percalços, nós temos aí uns 14 ou 15 alunos, dá uns 3 por grupo. Não dá para fazer mais, porque simplesmente a gente não consegue plotar no tempo. Esse semestre, a gente fez uma coisa um pouco diferente. Isso aqui são as aulas, eu deixei aqui um finalzinho, para não... Porque sempre tem... A gente já pregou greve de caminhoneiro, autoestrada Lagoa Barra que desabou, e a clara pandemia.
Então, você plotar as coisas no tempo é um negócio assim que tem que deixar uma certa folguinha. A greve dos caminhoneiros, eu me lembro bem da confusão que foi. Então, aqui tem 15 aulas, 5 grupos, então são 3 aulas por grupo, onde nós aqui vamos falar alguma coisa e eu vou fazer um resuminho no final. O que eu percebi é que esse capítulo aqui, que já seria semana que vem, talvez fique um pouco demais, então eu vou continuar falando, em vez de passar para o grupo 1, eu falo desse primeiro capítulo aqui, do primeiro capítulo, não, na verdade, o capítulo 6, daquela nossa referência mais teórica, para só dar tempo de vocês se acomodarem. E depois a gente entra no ritmo. Então, aqui estão os grupos, vocês, por favor, conversam entre si. A única vantagem de ser um curso presencial é que, pelo menos, vocês conseguem conversar, né? Num grupo virtual é confuso, né? Os alunos não se conhecem. Então, vamos organizar em grupo. Eu não conheço as pessoas, nunca vi mais gordo nem mais magro. Então, aqui, pelo menos, vocês podem se entender aí e montem 5 grupos de 3 pessoas. Se tiver dificuldade, manda e-mail para mim, eu tento mediar essa discussão. A segunda coisa é que, se vocês notarem aqui, tem a certa repetição. Assim, o capítulo 2 são 2 dias. Em vez de sair por aí tentando colocar um monte de material em pouco tempo, é preferível ir com mais calma e cobrir menos assuntos, né? Então, o semestre passado foi muito corrido. Então, o módulo, o Lhama aqui no final, as coisas estão, acho que, razoavelmente bem distribuídas. Então, nosso plano de voo é isso aqui. 5 grupos de 3 pessoas. Eu vou falar mais um pouquinho hoje. Falo esse assunto aqui e depois vocês vão ter a difícil tarefa de me manter acordado. Eu durmo em qualquer coisa. Então, tem que ser uma aula bem caprichada para eu ficar acordado. Isso aqui é a versão de hoje de manhã. Já vi que eu vou ter que fazer uma versão nova, mas, em princípio, é isso que está lá no Google Drive. De novo, Cadenésio, por favor, me mandem o e-mail que vocês acessam no Google Drive. Não é o e-mail que acessa o Google Drive para eu dar acesso para vocês poderem ter todo esse material que está aqui, incluindo os 2 livros, né? Esse livro aqui eu comprei, mas deixei lá disfarçadamente, né? Então, vocês podem pegar. O livro, esse aqui é livre. Esse livro aqui, esse site aqui, além do livro, ele tem um monte de transparências, não é do livro inteiro, mas ele tem uma parte disso que a gente vai falar já preparada em transparências. Eu dei uma olhada, as transparências dele parecem boas, tá? Então, não precisa... Primeiro, não precisa traduzir, mas da cá tem texto direto, não está traduzindo nada. Segundo, se tiver aqui, é um bom começo para preparar as aulas. E aí, quando aparece JM aqui, é uma coisa mais teórica. Desculpa, deixa eu ir para cá. Quando aparece JM aqui, é uma coisa mais teórica. Quando aparece TWW, eu sugeria vocês rodarem para ver o que acontece, tá? Daí, o capítulo 2 está aqui, que é um capítulo prático sobre classificação de texto, né? Esse assunto que está fora do lugar, digamos assim, né? Bom, então, deixa eu ver. Foi basicamente isso.